Bom, é um prazer para a Electro estar aqui. Uma das nossas pilares da nossa filosofia de gestão é compartilhar. A gente compartilha tudo com todos. Vocês vão ser convidados a visitar a nossa empresa. Peguem aí para tomar nota. A gente tem um programa chamado BIPS. Vocês vão saber o que é o BIPS, onde a gente recebe quem quiser. Tem muita gente de universidade, muitas empresas. Vocês são nossos convidados para conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia. Vamos começar pelo título da palestra, uma nova filosofia de gestão, a felicidade dá lucro. Vamos ficar com a felicidade que dá lucro. A nova filosofia de gestão não tem nada de novo não, pessoal. É só a forma com que a gente aplica esses conceitos que são um pouco diferentes do que a gente vê por aí. Agora, felicidade e respeito já existe faz tempo e não tem como patentear, isso é livre. Então fiquem à vontade aqui para adotar, copiar, conversar, estamos transmitindo aí via YouTube, fiquem à vontade para disponibilizar, porque faz parte da nossa missão. Pode ir. O que a gente quer falar aqui é o seguinte: como uma empresa do setor elétrico fica 7 anos sem nenhuma morte, e vocês sabem que o setor elétrico ele é um setor de altíssimo risco, 7 anos sem morte. Nós temos 3.700 funcionários, onde desses 3.700, pelo menos 3.000 tocam na rede elétrica, ou seja, eles correm risco de vida. E você faz uma pesquisa de satisfação pela Great Place to Work, que é uma das organizações que faz essa pesquisa, ou pela FIA, e você tem perguntas que vocês devem conhecer: se você gosta do seu chefe, se você é ouvido, se você está feliz com o seu trabalho, se você gosta do seu salário. Não são pesquisas, não são perguntas com respostas simples, e em 95% dos casos eles respondem que sim, estão satisfeitos. Não somos nós que estamos aqui de terno e no ar-condicionado, são eles que estão subindo lá no poste. E aí o que acontece? Isso em 2013. Aí em 2014 a gente pergunta de novo e eles acham que está pouco e fazem 98,3%. 98,3% das pessoas satisfeitas. Isso nos conferiu aí a melhor empresa para se trabalhar por 4 anos consecutivos. Como que uma empresa do setor elétrico, vocês estão acompanhando, como é que está grave a situação econômico-financeira do setor. E nós somos a única empresa 100% primarizada, porque a gente decidiu que primarizado é melhor. E aí primarizado é mais barato ou mais caro do que terceirizado? Mais caro. E como uma empresa dessa entrega em 3 anos 22% de eficiência, aumentando significativamente a produtividade. É por isso que a gente fala que a felicidade que dá lucro. Mas para ganhar dinheiro só é fácil. O nosso trabalho é como a gente vai ganhar esse dinheiro, como? E é fazendo as pessoas mais felizes e realizando os sonhos das pessoas, é por meio das pessoas. Vocês podem ver na visão da empresa, ser a empresa mais admirada. Admirado é um atributo conferido por uma terceira parte. É eles que têm que julgar. Então daí você já vê que o modelo ele é voltado para encantar as partes interessadas. A nossa missão é bem convencional. Já os nossos valores, em primeiro lugar, tem a segurança. Eu aproveito, a gente sempre faz isso. No início de cada evento a gente faz um momento de segurança. Nesse caso não foi feito, mas me parece bem trivial que a saída de emergência, caso aconteça alguma coisa, deve ser por essa porta. Deve ter sistemas de alarme, alguém que vai nos indicar caso ocorra alguma coisa, a gente deve então evacuar de forma ordenada. É assim que a gente faz lá na empresa, sempre que vai receber algum evento, fazemos esse tipo de coisa. E aí nós temos ali o respeito e a integridade, que são a base da nossa filosofia. Pode passar. Bom, a Electro é uma empresa de distribuição de energia elétrica, parecida com a empresa local aqui, só que apesar de estarmos sitiados aqui em Campinas, essa área de concessão não é nossa. A gente tem, como vocês veem ali, 228 municípios espalhados no estado de São Paulo, e até alguns no estado do Mato Grosso do Sul. Vocês percebam que é quase como se fosse 4 empresas. A gente tem uma zona agrícola, com pouca carga, muita distância, a gente tem intensamente povoada, que é aqui, e a gente tem condições econômico e social diferenciadas, que é no caso do litoral. Então a gente tem essa empresa imensa, que às vezes para você ir de um lugar para o outro, você tem que levar o combustível de volta no carro, de tão longe que é, ou pegar um avião.
E nós temos que garantir que a mesma Electro é a que tem aqui em Campinas, é a mesma que tem no Mato Grosso do Sul, é a mesma que tem no litoral ou na Serra da Mantiqueira, certo? Somos 4,5 milhões de unidades consumidoras, 6,5 milhões de pessoas. Você imagina o que é gerir mudanças em cima disso. O cenário, inclusive, do setor elétrico, vocês bem conhecem. A energia elétrica está aumentando muito e aumentou sucessivamente depois das eleições. Nós não vendemos a energia elétrica. A gente pega o valor e repassa para o consumidor. A gente só ganha na transmissão. Significa que todo esse aumento que teve, o incremento de receita nosso foi de 0,5%, 1%. Só que a energia aumentou 80%. Aí você vai no consumidor perguntar se ele admira a empresa, com 80% de aumento. E em alguns casos a gente tem 90%, 95% de satisfação com a qualidade do serviço. Então é equilibrar esses prazos. Pode passar. Bom, mas como que a gente chegou nessa opção por valorizar as pessoas? Como a gente chegou nessa opção de gerir o negócio para a convergência de propósito entre as pessoas, né? Isso não foi por acaso. Aqui eu coloco uma linha do tempo, e eu não vou aqui me reter muito no slide, mas só para entender, nós éramos uma empresa pública, chamada CESP. Então você imagina o que é pegar pessoas com uma cultura de empresa pública e aí a gente privatiza, né? E nessa privatização a gente logo de cara vem um racionamento de energia, que quase ocorreu no ano passado, o risco está baixo, mas ainda existe. E aí de uma hora para outra a gente tem que pegar essas pessoas, juntá-las, uni-las e vencer esse desafio de um racionamento que muda as regras e as tarifas. É como se a gente tivesse que mudar o preço da energia o tempo inteiro e comunicar para todo mundo. E não é pouca gente. Então, olha, comunicar, respeitar, unir. E aí nós fomos um dia, pertencemos àquela empresa Enron. Quem tem os cabelos mais brancos como o meu, e o Gilmar, lembra que essa empresa foi um dos maiores ativos do mundo, e a gente teve que provar para o mercado que, apesar de sermos da Enron, nós tínhamos um ativo interessante. Então foi a hora de superar. E aí fizemos lá aquela missão e a visão do sistema empresarial Electro desde 2005, pode passar. E aí começou a nossa mudança, que partiu de uma indignação da diretoria, visitando as equipes de campo. Então assim, ó, todos os nossos líderes visitam todos os 3.700 funcionários pelo menos 2 vezes por ano, tete a tete, conversando e olhando no olho. E numa dessas visitas a gente entrevistou um terceiro, naquela época a gente tinha terceirizado, e ele estava dormindo, e aí perguntamos por que ele estava dormindo, como é que estava a vida dele, e ele disse que ele estava com o salário atrasado e não tinha tido a alimentação naquele dia. E a gente falou, poxa, esse tipo de pessoa que está subindo no poste para fazer o serviço. E a gente se indignou e falou assim, olha, a gente consegue conviver com isso? E aí tomamos a decisão de primarizar. E aí veio, o nosso acionista é um acionista espanhol, é a Iberdrola, a quinta maior empresa de distribuição de energia do setor energético do mundo. E aí não foi uma conversa simples, é falar assim, olha, a gente vai aumentar as despesas, mas depois eu vou te dar de eficiência. E aí a gente conseguiu essa autorização para tocar em frente, e aí a gente só tinha uma opção. Conseguir aumentar significativamente a nossa eficiência por meio das pessoas. Então foi nesse ponto onde a gente começou. E aí vocês falam assim, mas será que dá? A nossa experiência já foi 22% e a gente vai chegar a 30%. Dá para ter 30% investindo muito pouco. Só nas pessoas. Só respeitando, compartilhando, comunicando. E foi isso que a gente fez e tem feito. E aí veio os reconhecimentos. 4 vezes consecutivas a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, não é só do setor, é do Brasil, né? E aí fomos na comissão de valores imobiliários porque a gente teve uma eficiência tão alta que teve que soltar um fato relevante, que não é comum no setor. Para aqueles que gostam de gestão da qualidade, também vencemos por 2 vezes o Prêmio Nacional da Qualidade. Como o Marco falou, essa é originalmente a parte que eu trabalhava mais, hoje a gente trabalha na filosofia de gestão da Electro. Pode passar. Marco, a gente tem quanto tempo? 40 minutos.
100 perguntas, né? Depois é que vão as perguntas. Ah, que pena. Se fica muito com vontade, levanta a mão assim, só para esclarecimento. A gente fala. Agora vocês têm que me avisar mais ou menos que horas que eu tenho que acabar. A secretária do Cronos é ela. Você vai me falando aí, porque eu gosto de falar, hein? Você acha? Pois não. Tá legal. Como é que é isso? É uma filosofia de gestão baseada em pessoas com conceitos tão simples como felicidade e respeito. Felicidade do Fernando e do Fabrício, que são dois eletricistas nossos que fazem engenharia elétrica e que querem ser gestores. Como a gente tem vários outros, a gente tem cerca de 200 que estão cursando engenharia elétrica, e a gente tem vários exemplos de gestores que foram eletricistas lá no começo. Como é que é isso? Vamos parar de teoria e vamos para a prática. É assim, ó, primeiro a gente pega a proximidade. Com a proximidade você tem a credibilidade. E a credibilidade traz o respeito e traz a consequente convergência dos propósitos. Então, a primeira coisa, ficar próximo, respeitar, o respeito traz a credibilidade traz a confiança. Quando você confia com quem você trabalha, você consegue fazer a convergência dos propósitos. E aí, aquele nosso colaborador que está a 900 quilômetros de distância, quando ele chegar na hora de fazer um trabalho na rede elétrica, ele não vai fazer aquele trabalho, aquela ligação, porque ele tem uma meta para a empresa. É porque ele quer realizar o sonho dele, que já está convergindo com o sonho da empresa, e aí ele vai trabalhar aquilo porque ele quer fazer aquilo. Ele se convenceu, ele vira o protagonista. Para que isso aconteça, existem várias práticas de gestão e várias mudanças culturais que tiveram que ser implementadas. A gente não tem mais chefe, a gente tem facilitador. E foi fácil? Não. A gente tinha 200. Dos 200, 40% saíram. E não é que eles foram demitidos, não. Eles não se adaptaram. A proposta da nossa diretoria é a maioria feminina. A gente tem 7 diretores, 4 mulheres. Também não é por acaso. A gente precisa de diversidade. E desses 40% que saíram, a gente não repôs os 40%. A gente chamou outras pessoas, que a gente vai falar daqui a pouco, que eram os especialistas, para poderem assumir o papel da liderança. Porque o líder, para cuidar de pessoas, ele tem que ter mais tempo. Como é que ele vai arranjar tempo? Se ele tem que cuidar do processo, ele tem que gerir as pessoas. Aí a gente pega um especialista, que em outras empresas pode ser um cara frustrado, que não consegue se desenvolver, não consegue tantas promoções porque não é chefe, e a gente fala, não, você é chefe, igual aquele. Você cuida de processo e ele cuida de vocês. E a gente tem a carreira em Y. Quem conhece uma carreira em Y que funciona bem na empresa? Assim, que funciona exatamente par e passo. É difícil. Na Electra a gente tem essa prática. Pode ir. E aí, vamos lá. Como é que é essa filosofia? 4 passos. Tão simples quanto isso. Começa por acreditar. Pode ir. O primeiro passo é a gente acreditar. O que é acreditar para a Electra? É respeitar as pessoas e cuidar das pessoas. Cuidar se remete à segurança, respeitar se remete à relação, qualidade das relações éticas. O segundo passo, depois que você acredita nas pessoas e no sonho das pessoas, você vai então fazer a coerência entre os discursos e a prática. Então você vai no praticar. A gente coloca as palavras em inglês ali, porque apesar de caipira, a gente é chique. Então, a gente também quer, o meu sotaque ainda não está muito com o R, que eu não sou da região, mas já estou pegando, a minha filha já está falando, puxando o R. Então, os caipiras não gostam quando eu falo que eu sou caipira, mas eu estou aqui também, né? A minha filha e meu filho também. E a gente começa a praticar. E praticar significa o seguinte, é o lado do nosso colaborador. Desenvolver, capacitar e escutar, comunicar, franca e abertamente, a todo momento. Eu vou falar de várias práticas de como a gente faz isso. Bom, eu acreditei, pratiquei, agora eu vou colher. É o melhorar. E o melhorar significa ele decidir que
quer ser o protagonista dessa história, apesar da elétrica. Ele está trabalhando para o sonho dele. E aí ele supera e entrega 22, 30% de eficiência. E aí vem a parte que eu estou fazendo agora. Isso tem que finalizar, tem que completar. E a gente então compartilha. Compartilhar o quê? Influenciar, como eu estou fazendo aqui. E como a gente tem parcerias da Gabi, que vai falar logo na sequência. Se eu fosse você, Gabi, a gente chama pessoas de outra empresa para ficar na nossa empresa um tempo, depois volta, aprende e faz a troca. A gente faz esse tipo de coisa. Isso a gente está fazendo aqui agora e a gente tem várias outras práticas para compartilhar com vocês. E compartilhar significa pensar não somente no propósito da empresa, mas no propósito maior. Tudo bem? Vamos lá. Aí, ó, esse é o que a gente chama de ciclo de humanização, 4 fases, 8 palavras, e isso é dessa forma. Para os meus colegas gestores de qualidade de plantão, não tem mais o sistema de gestão nem um modelo. A gente ousa chamar que é uma filosofia. Por quê? Porque é baseado em conceitos, como felicidade e respeito. Conceitos humanizados. Então a gente chama de filosofia. A gente ousa chamar de filosofia. Filosofia de gestão. E isso aí é todo o tempo, para todo mundo, o tempo inteiro. Tá certo? Pode passar. Mas e aí, Sérgio? Me explica melhor como é que isso acontece. Tudo bem. Foi fácil? Como é que começou isso? Como é que vocês conseguiram sensibilizar quem? A liderança, em primeiro lugar. Como é que vocês conseguiram pegar e colocar um olhar mais humano? Porque cuidar de gente é diferente. A gente tem uma prática que é substituição de férias. Vamos muito a campo. Então, por exemplo, uma posição tipicamente de escritório como a minha, eu substituo férias ou para campo e assim vice-versa. Aliás, na minha área, como vocês viram, eu sou engenheiro civil, eu tenho psicólogo, eu tenho biólogo, tudo na mesma área. Isso é muito comum na empresa. Uma vez eu fui substituir uma pessoa aqui em Rio Claro, um gestor que hoje é meu chefe, mais jovem do que eu, brilhante. Eu fui substituir as férias dele, na época eu estava num nível acima do dele. Fui lá, chegando lá, fui conversar com os supervisores, entramos no carro, começamos, e sem combinar eu perguntei em 2 momentos diferentes para 2 supervisores. Como supervisor de uma empresa de distribuição de energia elétrica, qual é o seu principal papel? E o que é que eu esperava que ele falasse? Cuidar da continuidade do sistema elétrico. Se tiver algum problema na rede, agir rápido para restabelecer. E ele falou, minha missão é cuidar das pessoas. E o outro falou, ter pessoas felizes e disponíveis para o trabalho, com segurança. E não foi ensaiado, foram 2 no mesmo dia, não dava nem para eles terem conversado. E eu fui entender melhor o que era isso, certo? Bom, a gente começou dando uma dose cavalar de humanização na liderança. Então nós estávamos acostumados a fazer aqueles workshops de liderança, que a gente vai para um hotel, né? Chama um palestrante bem energizado e manda todo mundo ir para cima, e a gente já tinha feito aquilo algumas vezes, mas estava se repetindo. Falou, vamos fazer um pouco diferente. Então, no primeiro ano, a gente foi e reformou uma creche, entregou para as crianças. Bom, no segundo ano, a gente falou, olha, vamos mudar. Quem já ouviu falar numa ONG chamada Make-A-Wish? Make-A-Wish realiza o seu desejo, é uma ONG internacional, também tem representatividade aqui no Brasil. A gente fez um convênio com eles e identificamos 26 crianças na nossa área de concessão, naqueles 228 municípios que tinham um problema de saúde sério com eminência de morte, normalmente câncer. Identificamos, dividimos as 200 líderes em 26 grupos, e o nosso trabalho de um dia para o outro foi, olha, encontre a criança e realize o sonho dela. Você imagina o que é ir até o leito de um hospital, a criança às vezes não está falando, ela não sabe o que sonha. Você tem que extrair o sonho dela. Algumas falavam assim, eu queria andar de cavalo branco. Ela podia pedir qualquer coisa, mas ela pediu porque estava numa cama e não conseguia se mexer. A proposta dos 26, 2 faleceram durante o processo. E você tem que cuidar dessas emoções, né? Você tem que se preparar de como comunicar. E a gente realizou o sonho dessas pessoas e aí foi, né, trazendo esse lado. No outro ano a gente cuidou de idosos, então escutamos os idosos nos lares, nas casas de acolhimento, e fomos até os orfanatos, que hoje tem outro nome,
e contamos essas histórias para as crianças dos orfanatos. E por último, cuidamos de crianças com deficiência. Então você imagina o que é receber os pais das crianças com deficiência, mostrar para eles que o mundo tem outros propósitos, para que eles pensem também nessa sustentabilidade enquanto a gente cuida das crianças. E você imagina agora o supervisor, o líder, o gestor voltando para a empresa, passando toda essa experiência para todos da empresa, e aí o problema lá do DEC, que a gente chama, que é a duração equivalente de interrupção de energia elétrica, que é um dos nossos principais indicadores, aquele problema ele fica com um tamanho relativo muito diferente. Ah, a gente está com um problema aí. Problema não, problema tem a Diana, que eu fui lá ajudar, que está no leito de hospital, entre a vida e a morte. E essa experiência que a gente fez ajudou muitas delas a melhorarem e de lá conseguirem até superar as suas doenças. Entrem no YouTube, Make-A-Wish Electro, vocês vão achar todos os vídeos lá, porque a gente produziu vídeos, inclusive, para isso. Então foi desse jeito. Agora, não é todo mundo que topa, não. Quando você chega e fala assim, ó, você é chefe, agora você é facilitador. Aí ele fala assim, pô, mas logo na minha vez, logo agora que eu sou chefe, não, eu não vou aceitar. E aí o cara sai. A gente é uma empresa humanizada, agora tem que entregar o resultado. Por quê? Porque a gente tem que ter um negócio sustentável, tem que ter entrega de resultado. Ok? E aí a gente tem ali, ó, ciclo de desenvolvimento de pessoas, eu vou falar adiante, o plano de desenvolvimento, pode ir no anterior. Travou? Não tem importância não, vamos nesse aí. Vocês estão vendo ali o Somando Energias, a gente traz a família para dentro da empresa. É uma outra prática de humanização, outra prática do acreditar. E foi 2 semanas atrás, a gente traz os familiares, então você pode ter o seu filho, a sua mãe, o seu amigo, a gente traz para a empresa e compartilha com eles essa filosofia. Isso torna a empresa mais humanizada. Então a gente disse que a gente era a empresa do eu, passou a ser a empresa do nós. E agora a gente é a empresa família, não familiar, não é empresa família. Porque olha só, o nosso eletricista, o nosso leiturista e nós mesmos, se a gente vê o nosso filho pedindo para que a gente haja com segurança, ele dentro da empresa, mexendo lá nos equipamentos de proteção individual e falando sobre segurança, isso toca diferente no nosso colaborador. Agora, não é todo mundo que topa trazer a mãe, o pai, o filho, a namorada para dentro da empresa, tem que ser muito próximo. A gente chegou nesse ponto, porque cá para nós é meio chato, né? Às vezes, sabe, empresa, vocês já foram em festa de empresa, né? É meio chato trazer a família, né? Você fica assim, não sei se eu vou levar, meio xarope, né? Lá não, lá a gente quer levar. A gente quer apresentar a nossa família. Isso porque a gente já está num nível de humanização, de proximidade, credibilidade diferente. E aí essa convergência, né? Bom, falando, por exemplo, do programa de observações de segurança, a gente monitora as situações de segurança antes que ocorra um incidente. A gente chama isso de monitoramento do comportamento seguro. E a gente tem na ordem de 30.000 observações de segurança que são monitoradas e está na meta de remuneração variável de cada pessoa da organização, né? Falando um pouco das curiosidades aí do bem-estar ou do estar bem. A gente tem horário variável. Se a pessoa entra às 8, sai às 5, se entra às 9, sai às 6 horas da tarde e assim por diante. 15 minutos antes de acabar o expediente dela, aparece na tela do computador uma mensagem. Muito obrigado pelo seu dia de trabalho. Está na hora de você descansar. Dentro de 15 minutos a sua estação de trabalho vai se desligar. E desliga mesmo. A gente avisa antes de desligar, né? Mas desliga. E aí você imagina como é que é o colaborador chegar para o chefe e falar assim, então, dá uma extensão aí, porque... E aí o colaborador, eu falei chefe, aí o nosso gestor ele fala assim, escuta, vai para casa, amanhã você tenta fazer, e a gente vai disciplinando. Se não bastasse isso, com essa onda de racionalização, 5 horas o ar-condicionado desliga. Agora está frio, mas quando está quente, obrigado. Quando está quente, o negócio pega.
e 6 horas da tarde apaga a luz. Apaga a luz. A gente liga o celular, quem não bate cartão, liga o celular e fica lá olhando no teclado para desligar o computador e não liga depois. E tem que ir embora. Por quê? Porque aquela hora é a hora de você se dedicar a outra parte. Ou uma parte só, porque é tudo a mesma coisa, a sua vida. Então, são práticas que a gente tem na empresa que de fato mostram que a gente tem esse direcionamento desse tipo de coisa. Certo? Pode passar. Eu vou dar uma acelerada, pode passar. Então, por exemplo, nitidamente necessário que a gente tenha uma sucessão bem estruturada. Então, cada posição daquelas 200, cada posição tem 3 pessoas identificadas para substituir. E dessas 3, às vezes tem uma quarta que a gente chama de Earlier Identifier. Para falar aí em inglês, é o que foi precocemente identificado. E se não tiver, o cara não consegue alçar lá o teu desempenho assegurado. Então a fila anda. Se o gestor não é promovido, se o gestor é promovido, já tem gente para pegar o cargo preparado. Tá certo? E assim, a gente não espera chegar na sucessão. Nós vamos fazendo como substituição de férias, até nos próprios processos seletivos, a gente chamou, acho que isso é novo, da época que a Gabi foi lá, a gente não sei se tinha ainda, seleção que desenvolve. O processo inteiro acaba dando os feedbacks para ele de como que ele pode chegar lá. Né? E ao mesmo tempo, nós temos diversas práticas para juntos pegar essa sustentabilidade dessa liderança. Isso é uma coisa bacana. Pode passar. Vamos para o praticar então. Aí no praticar é onde o colaborador mais se identifica, que é o desenvolver a carreira. Está ali o Y da carreira Y, já citei. Então os nossos especialistas, que são aqueles profissionais que não gerem as pessoas, mas que conhecem bem o processo, são tão valorizados exatamente da mesma forma que um gestor é valorizado no salário e em todos os benefícios. Né? Educadores elétricos. Nós temos uma meta de ter consultoria, verbas para consultoria e verbas para treinamento iguais a 0. Sabe o que significa isso? Tarifa elétrica mais barata para vocês. Porque a ANEEL, ela regula o setor elétrico e ela remunera a distribuição da energia. Se eu gasto menos com outras coisas, eu tenho mais eficiência. E a gente não tem esse dinheiro para gastar. Esse dinheiro que a gente gasta não é reconhecido na tarifa, a gente não recebe de volta. Então a gente encanta e estimula que os nossos colaboradores sejam os capacitadores. E aí, em vez de pegar todo mundo, imagina naqueles 228 municípios e levar para Guarujá, lá na praia, para ficar lá no treinamento, a gente faz local. Isso tem várias vantagens. A primeira é que as pessoas emagrecem. Porque vocês já viram o tanto de pão de queijo que você come no treinamento. Então não tem mais pão de queijo. Ele está lá na localidade dele. E se evita dele deslocar. A mulher dele, ou o marido, fica muito mais feliz. Ele dorme em casa. E ele deixa de comer aquele chocolate do frigobar de noite, que ele não fica, vamos dizer, ansioso para voltar para casa. Parece brincadeira, mas não é. É isso mesmo. É o conforto dele. Para dar uma ideia. O nosso programa de estágio teve 35 mil inscrições. E na hora de decidir, imagina, você pega 35 mil para 35 vagas. Chegou na hora, a gente não conseguiu, pegou 40. Quebramos lá a regra, porque estava muito bom. Quando chega nos 40, esse cara é Jesus Cristo. Né? Esse cara é muito bom. Aí para não perder, a gente chama a família. Aí na reunião, para decidir, tá os familiares. Porque a gente quer conquistar a família. O pai, a mãe, para falar, ô filho, fica aqui, o filho, fica aqui. E aqui é bom, e chama eles. Um auditório assim, ó, e vai quem? Vai o presidente falar, não vai qualquer um, não vai o número 1, falar com eles lá. Então, outra prática. A gente tem lá o diálogo estratégico de segurança e comportamento, todo dia, em todos os lugares. Todos param e falam 15 minutos sobre segurança. Pronto, aqui em qualquer lugar, é o ritual da empresa. Aí a gente aproveita, que segurança tem assunto, mas uma hora acaba. E fala também das notícias da paróquia. E é aí que a gente faz os alinhamentos de comunicação necessários. Estão entendendo?
E aí tem todo o time na mesma página. Passa mais um. Então, a gente quer gerar movimento. A gente precisa que as pessoas saiam da inércia. E nada mais moderno do que usar as redes sociais para isso. Quem é que tem currículo em algum lugar da rede social aqui? Levanta a mão. Para citar o LinkedIn, podemos citar? Certo? Austeridade. Nada melhor do que a gente pedir para que as pessoas se desenvolvam porque elas querem se desenvolver, não necessariamente que eu pague todo o desenvolvimento. E nada mais imparcial do que você treinar a pessoa naquilo que ela quer, não necessariamente naquilo que você precisa. Aí a gente chamou, a gente tem, pode passar, o Conecta, que é a nossa rede social. Ela parece com aquela que você falou, só que ela em vez de ser azul, é verdinho. Ela é verdinho. O Conecta é o seguinte, você posta coisas no Conecta que você quer compartilhar, você tem o curtir ali, tá vendo? Ó, no caso, o Rodrigo postou que ele fez uma palestra para crianças sobre segurança e ele está mostrando ali um quadro que as crianças presentearam ele. Ali no canto também tem os 96% de satisfação da área, né? Mas o que interessa é o que está aqui na direita, ó. Vocês estão vendo ali, ó, minha carreira, então tem o plano de desenvolvimento da minha carreira e vocês estão vendo estrutura corporativa? Tem todas as áreas e todos os cargos. E tem aquele botão mágico. Olha lá em cima, do lado da minha foto ali, ó, Sérgio tem ali, ó, tem interesse em trabalhar aqui. É um parque de diversão, o cara vai lá e clica. E quando ele clica, ele tem acesso à descrição do cargo. E o que ele precisa para trabalhar no meu lugar. Aí o chefe dele, que a gente chama lá de facilitador, recebe um e-mail. Em vez dele ficar triste, ele fala, poxa, tem pessoa querendo se mexer na minha equipe. É o contrário. E ele vai incentivar. Bom, aí tem o gap entre o que ele precisa para ficar na área e o que ele tem. Se esse gap for um gap que é necessário, que a gente não tem ninguém na empresa, a gente paga. Se não for, ele se vira. E ele chega para a gente e fala assim, então, eu queria ser gerente da regional. Você quer? Então vamos lá, o que você precisa? Eu preciso de fazer o treinamento. Quando? Ou então ele não passa lá no recrutamento. Não passou por causa de quê? Sabe, a gente em vez de falar assim, então, você está muito bom, mas tem pessoas melhores. Mentira! Ele não passou porque tem algum problema. A gente fala exatamente o problema para ele. Sabe por quê? A gente prefere falar a verdade. A gente prefere chegar para a mulher, para a família dele ou para o marido dela e falar assim, olha, você está com um problema de desempenho e você levou uma advertência, do que levar um atestado de óbito ou falar que ele está internado porque ele falhou na segurança. Isso é proximidade. É esse tipo de coisa que a gente está falando. E aí ele fala, olha, meu sonho é ser gestor. E a gente fala, vai lá. Mas eu preciso de tempo. Aqui você sai no horário. Então, preciso de inglês. Se for do cargo eu pago. Se não for, se vira. Nossa verba de treinamento cai. E quando o cara é promovido, ele atingiu o sonho dele. Você imagina o que é uma pessoa que trabalhava numa empreiteira, que o salário dele é igual ao que a gente paga de vale alimentação hoje, uns R$800. Esse cara entra na empresa, ele se desenvolve e daqui a algum tempo ele vira um líder. Ele é reconhecido. Você acha que esse cara vai fazer o que pela empresa? Se quiser. Ele está comprometido ao sonho dele. Ele conseguiu realizar esse sonho. E aí a gente promove uma coisa interessante. Não tem mais só a progressão horizontal. Você é assistente, que vai passar a ser supervisor, que vai ser gerente. Ele pode fazer o protagonismo transversal, que é mais rápido e é mais interessante. E acelera a carreira do cara, como muita gente acontece lá na empresa. O que vocês acham que é mais barato? Pegar uma pessoa de dentro ou de fora? Promover uma pessoa interna ou externa? Quando você pega externo, não entra necessariamente no início da faixa, certo? Ele já entra com um bônusinho ali, ó. Ele vai ter uma curva de aprendizado, não vai? Até ficar bom. Agora, se você pega o cara de dentro, ele entra no início da faixa. Então você promove um que estava no topo da faixa para o início e bota outro no início da faixa, mas
doido para fazer o negócio acontecer, porque ele tá. É o sonho dele que foi realizado, que a gente deu oportunidade. Lá na empresa a gente teve no ano passado 40% de promoções, quer seja horizontal ou de função. O cara tem que ter azar para não ser promovido. Quem se entregar, meu amigo, vem que tem. E vamos junto. Então é esse tipo de energia e movimento que a gente busca. E esse tipo de ferramenta faz isso acontecer. Pode passar. Pode passar. Está desconfigurado aí o slide, mas ali no meio a gente tem diretoria, comitês, projetos e grupos. Pode ir. Vai ficar um pouco difícil para falar, mas pode ir mais um. Então nós temos uma série de práticas para fazer essa mudança, essa gestão estratégica, que são workshops, diálogo estratégico, a família Electro, reunião de acompanhamento de desempenho, e a gente tem maciça investimento em comunicação. E a melhor comunicação é aquela rápida, assertiva, direta, sem barreira. Fala de tudo com todo mundo. Fala que tem, fala que não tem, fala que vai ter aumento, fala que não vai ter aumento. Por quê? Porque ele confia. Essa é a proximidade. Se eu não falar exatamente no tempo correto, ele vai desconfiar. E é claro que ali embaixo, não está dando para aparecer, a gente tem vários outros programas que vão sustentar essa liderança. Tem um agora que chama Eu Líder. Até a nossa campanha de comunicação foi interessante. Era assim, eu líder, interrogação. Eu líder, exclamação. Porque o cara não acredita que ele pode ser líder. A gente tem que ir lá e falar, vamos lá, cara. É você. A gente precisa. E aí o cara entra e começa a fazer. Pode passar. O que é isso? Distribuição ampla de poder. 5 minutos, obrigado. Estou gostando, está eficiente. Distribuição ampla de poder. Acabou. Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós estamos todo mundo junto. Autogestão. O problema é do cara agora. É o sonho dele que está em jogo. A gente fala que Electro é o veículo que vai levar ele da onde ele está para o sonho. Ele tem que fazer esse veículo andar. Faz parte do negócio. E é o todo interdependente. Então a gente tem que conversar do lado. Então essa governança, então a gente tem lá a estrutura, diretoria, gerência, supervisão, tradicional. Mas a gente tem essa outra, que é a matricial, que a gente tem diretoria, comitês estratégicos. Eu faço parte de 2, comitê de estratégia e comitê de cliente. Sou do comitê de cliente. Não sei, acho que falta de melhor opção, não botaram lá. Mas eu dou ideia, porque eu tenho uma visão diferente. E eu vou contribuindo lá. Então a gente tem 6, 7 comitês. E o resto é projeto e grupo de trabalho. E manda ver. Isso é novo. Quando você chegou lá, não estava ainda institucionalizado. A gente chama de governança corporativa. Pode ir. E aí a gente tem lá agora, continuando no praticar a comunicação, eu falei já do Encontro Família Electro, canal de denúncia, fale francamente, papo expresso. O presidente fala todo dia com 30 pessoas. A meta dele é essa. E a gente conversa muito com todo mundo, certo? Então é a proximidade que traz a confiança, que traz a credibilidade. Pode passar. E aí a gente está agora no melhorar, e aí a gente tem as ferramentas de qualidade de gestão que todos têm. O sistema de indicadores, o mapa estratégico, que a propósito começa com pessoas em vez de começar com negócio, né? Assim, negócio, cliente, processo interno, sustentabilidade, pessoas. A gente começa pessoas, né? A gente começa pelas pessoas. Passa mais um. Então nós temos assim, autogestão é o seguinte, bom, se você é o dono do negócio, está vendo aquele mapinha pintado ali? Cada quadradinho daquele é um município que é do cara. Ele conhece o poste. Ele fala assim, esse poste é meu. Eu cuido dele. O eletricista, né? O supervisor, essa localidade é minha. E aí tem a corzinha da localidade dele. E ele que vai se explicar. Tem o telefone dele também. E aí a diretoria liga para ele. E aí? Parabéns, hein? Só que tem um indicador aqui, ele já... Mas já conversei, já fiz isso, tá tudo registrado ali o que ele está fazendo. Não espera, não. Porque o negócio está quente pro lado dele. Né? E aí a gente tem painel de indicadores, só para falar, pode ir. E aí vem a parte mais gostosa, que é o compartilhar. Eu coloquei aqui alguns dos nossos programas com a comunidade, com fornecedores,
com escolas inclusivas, escola de eletricista, que não é para suprir as nossas necessidades, é para suprir as necessidades da sociedade, mas que a gente acaba recrutando muito. O que é praticar? De cada 100 vagas que abrem na Electro, hoje, 98% é preenchida por pessoas de dentro. Quer dizer, só entra nas vagas de entrada, nas vagas básicas. O nosso call center, que é primarizado, aliás, é a nossa grande fonte de entrada junto com os eletricistas. Isso é acreditar, porque se você chama uma pessoa de fora, o cara vai falar, não. Então você está me contando aquela história, abriu a vaga lá de gerente, de gestor, você chamou um cara de fora, não. Vai você. E se o cara não está pronto, a gente não tem outro, tem que ir para a diretoria para aprovar uma contratação de fora. É a exceção da exceção. Ok? Pode passar? E eu já estou finalizando, mas que você me mostre a placa. Eu só vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, ó, acabou. É rapidinho, algumas fotos para vocês verem um pouco o que era antes e o que é depois. O nosso modelo operacional é sustentável, com segurança, qualidade, eficiência e inovação. Vamos lá. Olha aí, ó. Antigamente, para colocar um poste, a gente pegava, olha só, ali um trabalhando, os outros só observando, né? E quando você está aqui colocando o poste, o cara está com a cavadeira. Então você imagina o que é você colocar um poste, você tem que fazer um buraco de mais ou menos 1,60 m, 1,80 m, mais ou menos dessa altura, por 50 centímetros de diâmetro na cavadeira, para colocar o poste. Esse cara que cavou, ele levanta, sobe na escada e vai botar a mão na energia elétrica. Tremendo. E se ele não comeu direito, vai dar besteira, não pode falar palavrão. Vai ferrar. O que a gente faz? A gente investiu naquela máquina, ela fura, a garra pega com o poste, 2 pessoas trabalhando, e ele tem lá um martelete pneumático que vai fazendo lá depois o adensamento do solo para deixar esse poste colocado. Pode ir. Olha lá, 11 pessoas levando um poste, num lugar inacessível, aquele equipamento tem esteira rolante, ele fura e coloca o poste e uma pessoa só trabalhando. Na verdade, sempre são 2, porque a gente tem uma regulação que tem que ser acompanhada. Mas lá na Electro não é por causa disso não. É que ele trabalha tão bonito, tão centrado, com os equipamentos lá no joystick de longe. O negócio está lá, está aqui, ó. É tão perfeito que tem que ter uma pessoa para bater palma. Pode passar. Então a gente usa PDA. O que significa PDA? Você sabe que a gente só ganha dinheiro, só tem remuneração, se a gente implanta um ativo ou revisa, ou reforma, ou atualiza. E a gente tem que fazer isso de forma integrada com o ativo da empresa. Ele faz automaticamente por PDA. Significa mais agilidade e melhor assertividade na remuneração, que é o que interessa na sustentabilidade também, além da segurança. Pode ir. O nosso monitoramento, que antes a gente tinha que ir até locais remotos, a gente faz por helicóptero, por imagem, assim por diante. Pode passar. De novo aí, olha a segurança, tá vendo ali, ó? Vocês estão vendo aqueles 3 ali de baixo? O que eles tinham que estar fazendo é olhando para o companheiro e avisando se está acontecendo alguma coisa errada. Tem um olhando no celular ali, o outro está passeando e tal. Aqui, ó, centrado, ó o cara que bate palma, tá ali embaixo, ó. Ele está ali, mas ele não bateu palma ainda não. Depois que fizer tudo certo, ele desce, bate palma, dá um abraço no companheiro, e o companheiro está lá com segurança. Pode ir. De novo, olha a diferença, né? Agora, você sabe quanto é que custa uma máquina dessa aí? É milhão. É caro. E quem é que paga isso aí? Não é o consumidor, porque a ANEEL não remunera a gente. É só quando para de chover que sobe a energia. Agora, o nosso serviço, não. A gente tem que dar produtividade. Então, em vez de implantar 1 poste, 2 postes por dia, a gente implanta 12. Agora, aquele carinha que está no joystick ali embaixo, ó, ele antes estava pegando na enxada. Você vê a diferença? Agora ele é um operador de um equipamento que custa alguns milhões de reais. E aí a valorização é diferente. O compromisso é outro. Pode ir. Algumas das nossas conquistas, que eu já citei, muito nos orgulha lá primeiro, melhor empresa para se trabalhar, né? Prêmio Nacional da Qualidade, também sustentabilidade. Finalizo dizendo de 2 projetos que estão em curso
Eu estou olhando aqui muito para a Gabi, que ela visitou a gente, e aí tem novidades. Uma delas é o projeto 1/4. Nós queremos em 5 anos, e já passaram 2, a gente fazer a mesma coisa que a gente faz com apenas 1/4 dos recursos. A gente já está em 30%. Aí tem gente que pensa assim, nossa, vai mandar 75% embora. Mas tem gente que pensa assim, nossa, nós vamos crescer 75%. E nós vamos ficar aqui. E esse é o pensamento. E o outro projeto, então, sustentabilidade. E aí em todos os lugares. E o outro projeto interessante é o seguinte: todos os processos da empresa, todos têm que mudar uma vez a cada 2 anos, no mínimo. Vocês estão entendendo? É mudar tudo. A gente chama isso mudar para evoluir. Gestão de mudança. E aí a gente empodera a base. Por exemplo, no início do ano, a minha cadeira lá tinha 2 projetos estratégicos, agora eu estou sem nenhum. O que eu tenho que fazer? Facilitar os meus colegas fazerem aquele trabalho. Vocês estão rindo, mas se ele não fizer, o mesmo acarreta também. Certo? E vamos entregar. Então, esse é o clima. Pode passar. Como eu falei no início, pessoal, não tem novidade. As práticas que a gente aqui falou são práticas que vocês bem conhecem. Os conceitos são conceitos abertos. É como fazer isso. Certo? Nós temos na empresa o BIPS, que são aquelas palavras em inglês: acreditar, believe, praticar, practice, melhorar, improve, compartilhar, share. BIPS. Encontro BIPS, que vai ser uma rede de relacionamento, uma rede de troca de boas práticas. Mandem um e-mail para mim, depois vocês colocam na tela aí. O meu e-mail é sergio.queiroz@electro, tem um K no dele, electro.com.br. Perdão que eu não coloquei ali. Podem mandar o e-mail e dizer, ó, quero conhecer, já repito, quero conhecer. A gente recebe todo mês cerca de 60, 50 pessoas e explica isso aqui, só que aí não sou eu que explico. São os nossos colaboradores, vocês conhecem um pouco da empresa. Se quiserem fazer uma troca, dá para ficar até uma semana lá. Bem legal. E assim, sabe o que é bom? Que a gente aprende mais do que as pessoas que vão lá, né? Então, venham conhecer a nossa empresa. A gente vai fazer uma rede de relacionamento. Ainda não temos o site. Repetindo, sergio.queiroz, com Z, @electro.com.br. Muito obrigado e bom evento a todos.